bater um papo? Hoje nós vamos situar historicamente o nascimento e a chegada do Cristo na Terra, do Messias cristão, a este planeta. Como é que o mundo se encontrava, principalmente a região onde ele nasceu, e como se deu este nascimento no contexto histórico. É uma aula um pouco mais densa, mais difícil da gente destrinchar e talvez fique um pouco mais longa, mas eu acredito que vale a pena. Não pretendo me aprofundar em assuntos mais densos e mais complicados de discussão. Nós vamos situar rapidamente cada ponto desde o surgimento dos judeus, dos hebreus, dos israelitas aqui no planeta, né, e geograficamente, até a chegada de Jesus no ano 5 a.C., como nós já dissemos no outro vídeo. Também não vou pontuar teologicamente esses acontecimentos. Nós vamos fazer isso em um outro momento, mesmo porque neste curso, nesse bate-papo nosso, é sobre cristianismo, não é sobre judaísmo, então eu não vou pontuar judaísmo no sentido teológico nesses bate-papos sobre cristianismo. Nós vamos procurar nos manter na nossa linha de pensamento para nós não misturarmos. Em um outro momento nós vamos falar exclusivamente sobre judaísmo, sobre literatura judaica, mas isso num outro momento específico. Este momento é de falarmos sobre cristianismo. Tá bom? Então nós vamos situar historicamente e geograficamente o cristianismo até o nascimento de Jesus. Depois nós vamos, com o decorrer do bate-papo sobre a evolução, a construção e a evolução do cristianismo, aí nós vamos situando fato a fato, historicamente e geograficamente. Nesse momento nós vamos parar, vamos até o nascimento de Jesus somente. Tá bom? Pegue um café então e senta aí, vamos bater um papo. Tá bom? Vamos bater um papo. Bem, pessoal, esse é o nosso bate-papo sobre a contextuação histórica e geográfica da Palestina no tempo do nascimento de Jesus. Para isso a gente tem que saber o que é aquela região, o que é Israel, o que é a Judéia, o que é a Galileia, né? E como se chegou àquele momento histórico. Nós temos que lembrar que o povo chamado povo hebreu, ele vem do povo de Israel, que Israel, na verdade, era o nome de Jacó, foi o nome pelo qual Jacó foi chamado depois que ele atravessou o Vale do Jaboque e que o anjo mudou o nome dele para Israel. E foi quando tocou na coxa dele, na perna dele, ele ficou coxo, ficou manco. Né? Mas tudo começa muito antes, por volta de 6.000 a.C., com a história de Adão e Eva. Não vamos contextualizar filosoficamente este fato neste momento, muito porque existe muita polêmica. Até alguns estudiosos judeus acreditam que eles não tenham realmente sido pessoas, mas assim uma ideia, né? Uma construção filosófica para se explicar o início de todas as coisas. Mas geograficamente, este Jardim do Éden, onde surgiu Adão e Eva, ficava no sul do Iraque, porque o livro do Gênesis diz que era na foz de 3 rios. Né? E 2 rios ainda existem hoje, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. Então isso acontece no sul do Iraque.
nós vamos então contextualizar a partir de Abraão, porque Abraão é encontrado por Deus na cidade de Terá, na cidade de Ur, mais precisamente. Terá era o pai dele, que também funda uma cidade. E a cidade de Ur é no Iraque. Abraão tem um filho chamado Isaac. Na verdade, ele teve um filho chamado Ismael com a sua escrava Agar, que vai dar origem ao povo árabe. Nós vamos falar aí sobre isso quando falarmos sobre islamismo. E esse filho Isaac, ele tem dois filhos, com a sua mulher Rebeca. E esses dois filhos é Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, eles eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro, então tinha o direito à primogenitura, e todo mundo conhece a história do acordo que Esaú faz com Jacó para vender a sua primogenitura por conta de um prato de lentilha. Eles brigam, Jacó foge de Esaú por conta desta primogenitura e por ter enganado Isaac no leito de morte. Então Jacó, orientado pela sua mãe Raquel, manda que ele vá às terras dela e procure o irmão dela, chamava-se Labão. Labão tem duas filhas, uma chamada Raquel e outra chamada Lia. Lia era mais velha. Ele se apaixona por Raquel, mas Labão deixa claro que os costumes da terra era que a mais nova não poderia casar antes da mais velha. Então ele precisava trabalhar 7 anos pela mais velha. E depois mais 7 anos para casar com Raquel, que era o seu grande amor. E isso ele faz. E 14 anos depois, então, ele estava casado com as duas. Lia teve vários filhos, mas Raquel era estéril. Então Raquel era costume da terra também, que a sua serva, que era propriedade dela, desse a luz aos filhos dela. E assim é feito. E assim que e Lia também, num determinado ponto, já estava idosa, e dá a própria serva dela para que Jacó pudesse ter filhos. E assim Jacó tem 12 filhos homens, várias mulheres também, mais os 12 filhos homens que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Né? Ruben, Simeão, Levi e Judá, que são filhos de Lia, Issacar e Zebulão, que são filhos da serva de Raquel, Dan e Naftali, que são servos da serva de Lia, José, que é o primeiro filho de Raquel, que consegue ter um filho, né? Gad e Azer, e depois ele vai ter a Raquel vai dar a luz a mais um filho e vai morrer no parto, que é Benjamim. Então as 12 tribos originais de Israel é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad e Azer, José e Benjamim, que são os filhos de Raquel. Entretanto, Levi foi instituído como ordem sacerdotal e então foi separado das 12 tribos territoriais. E José, porque era governador do Egito, abre mão da sua tribo em nome dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, torna-se então parte das 12 tribos de Israel, Efraim e Manassés. José, a gente já conhece aquela velha história dele ir para o Egito como escravo, que os irmãos venderam. Depois ele recebe Jacó e os seus irmãos e toda a família no Egito, e ali eles permanecem por 400 anos. São escravizados e Moisés, com aquela velha história dos 10 mandamentos, os retira de lá. E eles andam 40 anos pelo deserto até chegar na terra de Canaã, que nós conhecemos como Palestina ou Filisteia. E lá, depois de vários combates, várias guerras, então eles instituem o seu reino, o seu povo ali naquela região, às margens do Rio Jordão, tá bom? Desde ali do que nós vamos chamar de Fenícia, ali no Líbano, até
os limites do Mar Morto, sempre às margens do Rio Jordão, entendeu? Então, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. Vamos deixar isso bem claro. E ali, então, eles vão até os limites das terras de Esaú, que é chamado de Idumeia. Então, este é o reino dos hebreus. Não reino também ainda, porque não tinha rei, mas o país. Muito bem. Num determinado ponto, então, esses hebreus vão ser governados por juízes. Tem até um livro na Bíblia, é o primeiro livro depois do Torá. Vamos lembrar que o Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que, segundo algumas teorias, a teoria mais aceita, mas não é a mais correta, teriam sido escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Tanto Deuteronômio não pode ter sido escrito por Moisés, porque Deuteronômio conta a história da morte de Moisés. Moisés não poderia ter escrito o livro depois da sua morte. Lá em Êxodos, nós vamos ver acontecer algo muito que vai dar uma grande importância para a construção do Estado de Israel, que é a entrega por Deus, por Jeová, a Moisés das tábuas da lei. E é quando Moisés pergunta para ele, antes disso, né, quando Deus fala com ele no Monte Sinai, e diz para ele, vá ao Egito e vá libertar meu povo, lembrando que Moisés tinha sido um príncipe do Egito, e ele tinha matado um soldado egípcio e tinha fugido. Falou, vai lá e liberta meu povo porque você faz parte dele. Aí Moisés pergunta a Deus, mas eu vou dizer o que para ele? Né? Quando me perguntarem que Deus é esse, eles não lembram mais, eu vou dizer que Deus é esse. E está lá em Êxodos 4:12, que Deus diz então para Moisés, diz assim, vá, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. E quando o povo perguntar, quem te mandou aqui, você responda, eu sou o que sou. E o eu sou te mandou aqui. Então, essas 4 letras que dão origem à palavra eu sou, em hebraico, formam uma palavra que nem os hebreus hoje, os judeus hoje, conseguem decifrar a sua fonética correta. Nós aqui no Oriente, no Ocidente, aqui no Brasil principalmente, vamos situar aqui, nós chamamos de Jeová, mas tem gente que diz chamada Jeová ou Yahvé, e é importante que essa é a palavra que Deus designa para si mesmo, que quer dizer eu sou o que sou, ou seja, aquele que subsiste por si mesmo, que é o culto do Deus único, que vinha desde Abraão, tá? Era o único, talvez um dos únicos cultos no mundo, povos no mundo que cultuavam o Deus único, Deus unigênito. Não tinha politeísmo, não tinha semideuses envolvidos dentro do culto deste Deus único, que era chamado só de Deus único até Moisés, e aí ele passa a ser chamado de Yahvé, ou hoje chegamos à palavra Jeová. Dito isso, os juízes governam o povo de Israel até que o povo resolve pedir um rei. E Saul unge um rei da tribo de Benjamim, chamado de Saul. Saul é quem vai construir a primeira noção de templo, que era uma coisa importante para Israel. Não era exatamente um grande templo, mas ele não era uma pessoa muito justa no sentido da questão eclesiástica, no sentido real da palavra, porque ele cometeu alguns erros em relação à idolatria, que era idolatria para os israelitas. Ele teve alguns contatos com divindades de outros povos. E Saul reina por 40 anos. E após a sua morte, sobe ao trono seu genro,
Davi, que é chamado, inclusive, pela Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Davi reina também 40 anos e ele teve diversos filhos, mas e grandes problemas dentro do seu reino muito por conta das suas ligações com rainhas e princesas de outros reinos e principalmente com a questão de Beth-Sabat, que era a mulher de um dos seus generais, dos seus soldados, que era Urias. E a Bíblia diz que, o livro dos reis diz que ele foi castigado. Então os seus filhos herdeiros, Absalão e Adonias, foram assassinados por ele mesmo, pelo seu próprio exército. E ele acabou deixando no trono o seu primogênito de Bet-Sabat, que era Salomão. Salomão tem um reino de 40 anos também. O número 40 é um número muito substancial dentro da Bíblia. Os cabalistas adoram esse número. Então, Salomão, ele talvez tenha sido o rei mais rico de todo o mundo e o mais sábio. Teve 1000 mulheres e imagina quantos filhos. E dentre os seus filhos, o seu primogênito, 40 anos depois do seu reinado, quando ele morre, ele deixa o seu reino para o seu filho Roboão. Quando Salomão morreu, ele era meio megalomaníaco com as suas obras, principalmente ele construiu, ele modernizou muito Jerusalém. Entretanto, ele concentrou muito os impostos, que eram muito altos, na construção das suas obras megalômanas, principalmente o Templo de Jerusalém. E muitos historiadores da época dizem que o Templo de Jerusalém, de Salomão de Jerusalém, era maravilhoso. Roboão, ele resolve ser um pouquinho pior do que o pai dele no sentido de cobrança de impostos e impor um governo bastante totalitário ao povo, e o povo não aceita. E acontece então que, num determinado momento, o povo se rebela então contra Roboão e resolve, a liderança desta oposição estava com Jeroboão. E havia acontecido um fato antes, no tempo ainda que Salomão estava vivo, que um homem chamado Aijá, era um profeta. Aijá encontrou Jeroboão numa estrada, tirou o seu manto, dividiu em 12 partes e deu 10 partes para Jeroboão. E Salomão não gostou dessa ideia. Aijá disse que ele teria posse de 10 tribos de Israel. Salomão tentou matá-lo, ele fugiu para o Egito e depois voltou, liderando o povo de Israel contra Roboão. E acabou-se por dividir o reino das 12 tribos, dividiu-se em 2 partes. 10 tribos ficaram ao norte, sob o reinado de Jeroboão. E 2 tribos somente permaneceram com Roboão, ou seja, com a raiz de Salomão. Somente Judá e Benjamim. Então, o reino se dividiu dramaticamente. E isso aconteceu no ano 931 a.C., a divisão do reino de Israel. Então o reino ficou deste jeito com a divisão. E é claro que um reino dividido, ele tem problemas. Um reino dividido, ele se enfraquece.
E assim aconteceu. No ano 721 a.C., os assírios invadiram Israel, depois de um cerco violento e dramático, venceu, destruiu Israel e levou Israel cativo. Vamos lembrar, o Reino do Norte continuou chamando-se Israel, e o Reino do Sul passou a se chamar Judá. Tá? Vai se chamar Judéia quando se mistura a Idumeia, que é o povo de Esaú, com a Judá e Benjamim. Isso vai acontecer muito depois, porque os idumeus, ou a Idumeia, não eram considerados israelitas, tá? Não eram considerados israelitas. Entretanto, na divisão político-geográfica dos romanos, esses dois povos vão ser juntados para administrar um conceito administrativo, tá bom? Mas não necessariamente a Idumeia era israelita, tá bom? Os assírios, em 721, durante o reinado do rei Oséias, levam o povo de Israel cativo, tá? Nós estamos ainda no século VIII antes de Cristo. Isso vocês podem ver lá em 2 Reis, no capítulo 17, tá? Logo em seguida, no ano 587, então, a Babilônia, sob o poder de Nabucodonosor, que era filho do rei Nebopalassar, invade então Judá e Benjamim, a parte da Judéia, destrói tudo e destrói o templo de Salomão e leva então este povo cativo para a Babilônia. É um período muito triste. E lá eles vão ficar por 70 anos. Até que, liderados por Esdras e Neemias, eu não vou entrar aqui, perdão, gente, eu só quero deixar claro que essa é uma fase, a fase da teologia profética. Então aqui a gente vai ter vários profetas que vão se levantar tanto em Israel, para o povo de Israel, quanto para o povo da Judéia, e outros que ficaram também. Então a gente vai ter Ageu, que teve grande importância dentro desse processo, Naum, Abacuque, Jeremias, Isaías, Sofonias e principalmente Daniel com relação à Babilônia, com a questão da cova dos leões. Eu não quero entrar nisso, porque senão a gente vai ter que entrar em teologia. E não é este o momento da gente entrar em teologia hebraica. Mais uma vez eu quero deixar claro. 70 anos depois, então os persas, quando eles invadiram a Babilônia, venceram a Babilônia e também a Assíria, dominaram a Pérsia, hoje é o Irã, tá bom, gente? Então já havia a guerra do Golfo Pérsico, é muito mais antiga do que vocês imaginam. A guerra Iraque-Irã é muito mais antiga do que vocês imaginam. Então a Pérsia invadiu o Irã, tá? Que é a Pérsia, o Irã hoje, invadiu a Síria e a Babilônia, Iraque hoje, dominaram aquilo ali, e o rei Ciro, tá? A gente vai ter outros reis que tiveram grande importância, como Dário, por exemplo, Baltazar, mas o importante é o rei Ciro, porque o rei Ciro vai permitir, então, a volta do povo de Israel e o povo de Judá para as suas terras, que nós vamos chamar, então, de diáspora. A diferença entre este domínio assírio e o domínio babilônico é que os assírios eles misturavam o povo. Então eles dominavam vários povos diferentes e misturavam esses povos e faziam uma maçaroca para destruir as suas culturas originais e principalmente as suas religiões, tá bom? Esses povos então eles voltam no que a gente vai chamar de diáspora, tá bom? E se reinstala
naquela região da chamada Canaã. Lembra de Canaã lá atrás? Eles se reinstalam lá, mas com as mesmas diferenças geográficas. Israel ao norte, como era chamado de Samaria, passou a ser chamado de Samaria, que era a capital de Israel naquele momento, e Judá e a Idumeia ao sul, que foi chamado de Judéia mais para frente, tá bom? E Benjamim. Ali era Judá e Benjamim. Tudo bem? Quando então Esdras e Neemias, sob a liderança do rei Zorobabel, vão reconstruir o templo. Israel vai tentar impedir esse processo, inclusive eles fazem uma reclamação ao rei Ciro e conseguem paralisar essas obras da reconstrução do templo por 17 anos, mas depois tudo volta ao normal e eles conseguem reconstruir o templo e tem alguns textos bíblicos que são muito bonitos sobre a reconstrução do templo, como está lá em 2 Crônicas 7,14, que quando eles começaram a louvar, então houve uma grande comoção e chegou então ao coração de Deus, e Deus teria dito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e constranger o seu coração e chorar perante mim, então eu ouvirei do céu o seu clamor, enxugarei sua lágrima e sararei sua terra. Tá bom, gente? Essa é a primeira parte. Esperem, não vão esperar muito pela segunda parte, porque agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre a helenização do mundo e como é que isso vai influenciar até o nascimento de Jesus. Nós chegamos até a diáspora, e a partir da diáspora, então, a gente tem um caminho que é o chamado caminho da helenização, ou seja, da construção da sociedade grega. Então, nós voltamos na próxima aula. Um beijo para todo mundo. Até a próxima aula. Nos aguarde. Pega um café. Vamos bater um papo.